mas foi um cântico que marcou muito a geração, a nossa geração, né? A geração passada. E eu tenho muito prazer de estar na casa do Senhor, muito prazer de estar com os irmãos louvando o Senhor. E é sempre uma alegria renovada poder reunir com os irmãos para juntos, no mesmo propósito, cultuar ao único que é digno de ser cultuado e adorado, o Senhor Jesus Cristo. Tenho a alegria de rever o Carlos. O Carlos já esteve conosco em tempos passados, mas depois, por força de trabalho, mudou-se para outro estado e já estava quase um ano sem retornar, e agora retornou, pelo menos por uns dias, né? Depois estará retornando novamente, talvez para a Califórnia, não sei. Bem-vindo, Carlos. Só acena para a mão para a pessoa saber quem é você. Deus te abençoe. Me alegra em vê-lo aqui novamente, tá bom? Um abraço carinhoso para todos aqueles que nos acompanham via internet. O Daniel veio me dizer que lá no sul da Bahia já está chegando o sinal da vidaabundante.net, né? Irmãos, vai estar chegando em tudo que é recanto do mundo. Chegou lá e como é que é o lugar lá? Itamaraju, Prado, Canavieiras e por aí afora, né? Águas Famosas, Londres, Tóquio, essas coisas a gente já sabe que chega mesmo. Já tem gente lá em Tóquio nos vendo, lá no Japão, mas em Canavieiras, Prado, a gente nunca imaginaria que teve esse alcance. Lá em Rondônia também já é o fim do mundo. Em Rondônia também está chegando. Uberaba, lá em Uberaba, o pessoal de Uberaba, Berlândia, tudo está lá vindo, participando do culto online. Deus abençoe a cada um de vocês. Falar em culto online, nós queremos convidar vocês para participar do nosso Thanksgiving, não é? A nossa festa anual de gratidão a Deus. Vai ser uma festa, né? A Jandir e a Leia vão estar promovendo e trabalhando, não é? Na promoção da festa aí. Nós temos um culto de ações de graças. Na quarta-feira que antecede o culto de ações de graças, né? O culto de Thanksgiving, nós não teremos o culto, temos uma preparação, né? Mas o culto será na quinta-feira, última quinta-feira deste mês, né? E nós estamos aí convidando os irmãos para participarem. Vamos fazer uma festa de gratidão ao Senhor. Nós nos reunimos para tantas coisas, né? Vamos reunir para agradecer a Deus, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, verso 16. Bom, conforme eu prometi, a partir de hoje começa essa beldade, assim, estilar essas roupas novas, assim, né? Aniversário é festa, né? Hoje de manhã já tem um sapato novo, hoje à noite outro sapato novo, não sei se não vou separar, mas é assim, novembro inteirinho, depois acaba e só renova em novembro seguinte. Mas eu estou aberto a continuar assim, sabe? Cada mês coisa nova, tá bom? Vamos ler a palavra aqui. Mateus capítulo 19. O José, esposo da Miriam, ele não veio hoje, não? Cadê ele, Miriam? Ele não veio, né? Ele, acho que ele prestou atenção. Se não prestou atenção na mensagem toda, ele pegou o tema. E qualquer coisa que eu falo com ele, pastor, qual é o seu dilema? Não é? O tema da mensagem da semana passada foi o dilema de Pilatos. E eu imaginei que se eu estivesse aqui hoje, ele ia segurar de novo o tema e ia me perguntar, fazer a pergunta: qual é o seu equívoco? Então, vamos transcorrer a leitura de Mateus 19, versos 16 em diante. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras,
retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, é isso que suas Bíblias abertas. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Ao longo da nossa vida, nós estamos sujeitos a cometer e, lamentavelmente, cometemos equívocos os mais variados possíveis. Quem aqui nunca cometeu um equívoco? Que atire a primeira pedra. Bom, eu posso ficar tranquilo porque eu sei que ninguém vai jogar pedra em mim, porque todos aqui já cometeram algum equívoco. Desses equívocos, alguns são de consequências mais graves, outros de consequências mais brandas, e outros que não acarretaram em consequência nenhuma. O texto que lemos nos fala de um homem que cometeu um equívoco, que, se não reparado, porque a gente não sabe mais sobre ele, caso esse equívoco não tenha sido reparado no transcurso da sua vida, teve consequências terríveis que o afetaram não apenas durante a sua existência terrena, mas sobretudo na vida pós-morte. A Bíblia não menciona o nome desse homem, mas nos diz que ele era um homem extremamente religioso, cumpridor dos seus deveres, tanto morais quanto espirituais. Ali estava um homem de uma reputação ilibada, intocável, inquestionável. Diferente de muitos outros homens ricos, que se preocupam apenas com a vida material, ele era um homem que estava interessado na vida eterna, razão pela qual ele procurou a pessoa certa para falar a respeito desse assunto. Vida eterna, salvação. Apesar de ser um homem desse nível, ele cometeu alguns equívocos gravíssimos que podem ter custado caro, muito caro para ele. Talvez tenha sido alguns equívocos que alguns de nós temos cometido, alguns que nos veem e nos ouvem pela internet, ou alguns que talvez estejam aqui dentro. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Equívocos de um homem bem intencionado. Equívocos de um homem bem intencionado. Que equívocos foram esses? Ou equívocos de um homem religioso? Primeiro, achar que a salvação pode ser adquirida por esforço próprio. Achar que a salvação, a vida eterna, pode ser adquirida por esforço próprio. Ouça a pergunta que ele faz para Jesus: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja bem, aqui está a pergunta de um homem que se acostumou a comprar ou adquirir tudo quanto ele desejava com o seu dinheiro, com a sua influência e com o seu esforço próprio. A ênfase da sua pergunta não estava no que Jesus podia fazer para salvá-lo, para dar a ele a vida eterna, e sim no que ele podia fazer de bom para obter a vida eterna. Achar que a salvação, que a vida eterna pode ser adquirida com esforço próprio, é o maior equívoco que uma pessoa pode cometer, porque essa forma de pensar despreza e desconsidera o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário em nosso lugar, além de invalidar a palavra de Deus que nos afirma, do Gênesis ao Apocalipse, que fora de Jesus não há salvação. A maior pretensão que uma pessoa pode ter em sua vida é achar que pode entrar no céu por seus próprios méritos. É como se essa pessoa estivesse dizendo que a vinda de Jesus a este mundo, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição não tivesse valor algum. O mais duro e ofensivo que isso possa parecer, contudo, a atitude de muitos que nos cercam continua sendo a mesma do homem rico
e procurou Jesus para saber o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Se você perguntar a muitas pessoas, inclusive aquelas que estão na igreja, por que elas vão para o céu ou por que elas vão para o inferno, se elas morressem naquele momento, a resposta de muitos seria: primeiro, porque elas iriam para o céu, porque elas são religiosas, são boas, não fazem e nem desejam mal para outras pessoas e praticam o bem. Segundo, as pessoas que iriam responder que iriam para o inferno, elas iriam para o inferno porque elas são más, são pecadoras e não são religiosas. Se você é um daqueles que acha que vai para o céu porque é bom, ou vai para o inferno porque é mau, então você está cometendo o mesmo equívoco grave que o homem rico cometeu, achando que a salvação, que a vida eterna é algo que você adquire por esforço próprio. A salvação, a vida eterna é algo que Deus nos deu gratuitamente em Jesus. Não somos nós quem a conquistamos, foi Jesus que a conquistou por nós e para nós. A nossa salvação não depende do que fazemos ou podemos fazer, e sim do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar para pagar o preço da nossa salvação, ressuscitando de entre os mortos para nos garantir a vida eterna. Foi essa certeza que levou o apóstolo Paulo a dizer em alto e bom som aos crentes de Éfeso: porque pela graça, tão somente pela graça, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Ouça bem o que vou lhe dizer agora, mas ouça com cuidado para não me interpretar mal. Você não vai para o céu porque você é bom, nem vai para o inferno porque você é mau. Você vai para o céu porque recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e vai para o inferno porque não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, não cometa o mesmo erro, o mesmo equívoco que cometeu o homem rico, de achar que ele podia, por seu próprio esforço, obter a vida eterna, a salvação. Segundo equívoco que esse homem comete: sentir-se espiritualmente seguro por ser um bom religioso. Sentir-se espiritualmente seguro por ser um bom religioso, um cumpridor dos seus deveres. Quando Jesus perguntou àquele homem se ele conhecia os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ele prontamente respondeu com um ar de satisfação e de missão cumprida, dizendo: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. O que há de errado na resposta desse homem, uma vez que ele era um cumpridor da lei de Deus? Não há nada de errado na resposta desse homem, nem no fato de ele ser um cumpridor dos seus deveres para com Deus e os seus semelhantes, o que todos nós devemos ser. O grave equívoco desse homem é o fato dele sentir-se espiritualmente seguro, não na segurança que Cristo nos proporciona, e sim em si mesmo, na sua capacidade de cumprir os mandamentos de Deus. E é assim que muitos crentes têm se sentido seguros, pelo fato de não praticar esse ou aquele pecado, mas não porque são seguros na segurança que Cristo nos oferece no que Ele fez por nós. O equívoco que esse homem rico cometeu há mais de 2000 anos atrás continua sendo praticado por muitos de nós crentes nos dias de hoje.
A segurança espiritual que muitos crentes possuem hoje depende do seu estado de relacionamento com o próximo e com Deus. Se fosse feita uma pesquisa, e nessa pesquisa tivesse algumas perguntas tais como: se você morresse hoje, você iria para o céu? Uma pergunta feita aos crentes. Não estou falando dos não crentes, estou falando dentro da igreja, aos crentes. Se você morresse hoje, você iria para o céu? A resposta, sim, surgiria em grande número se esses crentes estivessem no nível espiritual que eles consideram bom. Eu estou cumprindo esses mandamentos aqui, eu estou observando esses pontos aqui, então sim, eu iria para o céu. Mas se depois viesse a mesma pessoa com o mesmo questionário e perguntasse a esses mesmos crentes se eles estariam seguros de que iriam para o céu, com certeza iria diminuir o número de pessoas que iriam dizer que teria certeza que iria para o céu, dependendo do estado em que elas se encontram. Se não tivesse bem com o marido, se não tivesse bem com os pais, se não tivesse bem com os filhos, se não tivesse algum problema, seja lá qual ordem for, já reduziria. Por quê? Porque a segurança da maioria dos crentes hoje não está na garantia que Jesus nos dá da nossa salvação, e sim no que nós fazemos. Os irmãos percebem como muitos de nós temos cometido o mesmo equívoco do religioso que procurou Jesus? Num dia, quando eles estão bem, sentem-se seguros acerca da sua salvação. No outro dia, quando não estão bem, já não possuem mais essa mesma certeza. É por isso que muitos crentes não têm certeza de salvação. A nossa certeza de salvação, a nossa segurança espiritual não deve ser por causa do que fazemos ou deixamos de fazer, e sim por causa daquilo que Cristo fez por nós. Quando uma pessoa verdadeiramente se converte, entregando a sua vida a Cristo, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. E quando isso acontece, Deus não risca o seu nome do livro da vida quando ele erra. Isso é um estímulo para que nós erremos, para que nós pequemos? Não. Porque quem possui certeza de salvação nunca se sente bem estando no pecado. É como você dar um coração de ovelha a um porco que antes tinha prazer na lama, e aquele porco, com a sua mente e seu coração mudado, não tem mais prazer na lama, embora tenha corpo de porco. Mas porque ele tem também uma natureza de porco, acidentalmente, eventualmente pode ser que ele venha se lambuzar na lama, mas ele vai se sentir todo estranho, porque não pertence mais àquele lugar. A grande diferença entre o que tem a sua segurança espiritual baseada na sua boa conduta, do que tem a sua segurança espiritual baseada na conduta do que Cristo fez por ele, é que a segurança espiritual daquele que confia na sua boa conduta não fica de pé quando ela é confrontada com um Deus santo e justo, diante do qual todos nós teremos que prestar contas um dia. Ao passo que, quando a sua segurança espiritual está firmada no que Cristo fez por você, ela permanece firme diante de Deus. Por quê? Porque a lei em si, que é boa e perfeita, não nos justifica diante de Deus. Pelo contrário, ela nos condena, porque ela coloca em destaque o pecador que eu sou. Alguém pode depois ler Romanos 3, 19, 20 e 28, Gálatas 2, 16, Romanos 5, 18 a 21. Permita-me lhe fazer as seguintes perguntas nessa noite. Você tem certeza da sua salvação? Você verdadeiramente já entregou a sua vida a Jesus Cristo? E já o recebeu como seu Senhor e Salvador?
Se a sua resposta é sim, pergunto: em que reside a sua certeza? Na sua boa conduta ou na conduta de Cristo, pagando o preço da sua salvação através da sua morte? Se a sua resposta é não, eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus Cristo, sou um religioso, eu quero dizer que você tem hoje a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, antes que seja tarde demais. Nossa segurança, queridos, está em Cristo. Nunca aceite, por maior que seja a imposição dos líderes espirituais e religiosos, de fazer com que você se sinta seguro baseado na sua boa conduta, na sua boa moral. Nunca aceite, porque na hora que essa boa moral cair, ou mesmo que ela não caia um dia, ela não se sustenta diante da luz do juízo eterno, porque ninguém é perfeito. Mesmo os crentes, eles estão suscetíveis ao erro e eles são falíveis. A nossa segurança está unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando o diabo tantas vezes colocar na sua cabeça, através de alguém, ou simplesmente sussurrando através dos ares, de que você não é um filho de Deus, uma vez que você de fato já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e já o recebeu como Senhor e Salvador, rejeita. Porque você não vai para o céu porque você não faz isso, não faz aquilo. Você vai para o céu porque você recebeu pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Terceiro equívoco deste homem religioso bem intencionado, e por sinal um equívoco fatal: rejeitar a vida eterna por causa dos bens terrenos. Rejeitar a vida eterna por causa dos bens terrenos. A diferença de muitos homens ricos mencionados na Bíblia e que são referência e modelo para nós hoje, pela sua vida de fé e obediência a Deus, do homem rico que teve um encontro com Jesus, é que os primeiros tinham uma visão de que eram peregrinos nessa terra, ao passo que o homem rico do qual nos fala o texto era apegado ao dinheiro, ao ponto de não ter esta mesma percepção. Queridos, eu creio que um dos descaminhos, um dos desvios que a teologia da prosperidade tem levado, especialmente a igreja evangélica, a seguir, é fazer com que os crentes tirem a visão de que eles são aqui na terra. Cada dia mais temos menos crentes convencidos de que são peregrinos aqui. Cada dia mais temos mais e mais crentes sendo persuadidos a perder essa visão de que são peregrinos nessa terra. É por isso que há tanta ganância, é por isso que há tão pouco envolvimento nas coisas do Senhor, é por isso que há tão pouca entrega para as coisas de Deus. E quando há entrega, é sempre pensando em receber algo do Senhor, é sempre uma troca, é sempre uma barganha. Quando Jesus colocou aquele homem à prova para saber se ele estava mesmo interessado na vida eterna, ele não passou no teste. Estas foram as palavras de Jesus para ele, segundo o evangelista Lucas: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Você não vai ver Jesus falando isso para mais ninguém. O que Jesus estava fazendo era colocando aquele homem à prova, mostrando que a religiosidade dele, na qual ele se fundamentava, caiu ali, diante da luz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Porque Jesus olhou o coração dele e viu que, na verdade, aquele cumprimento da lei era tudo superficial. Ele não amava a Deus
Deus de todo o seu coração, ele amava os bens de todo o seu coração. Por isso ele não foi capaz de colocar os seus bens de lado para seguir o Senhor. O evangelista Mateus nos informa que, tendo o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A atitude desse homem me faz lembrar a atitude do rei Amazias. Não sei quantos ouviram contar a história do rei Amazias. Creio que já preguei sobre ele aqui numa outra ocasião. Um rei de Israel, do Reino do Sul, mencionado no livro das Crônicas no Velho Testamento. O texto nos diz que ele contratou 100 mil soldados do Reino do Norte, da tribo de Efraim, que havia se especializado em ser mercenários. Homens que haviam se especializado na guerra no deserto. E na luta do Reino do Sul, de Judá, cuja capital era Jerusalém, contra os amonitas, o rei, sentindo-se inferiorizado, resolve contratar 100 mil soldados da tribo de Efraim, esses soldados especializados, e paga 3 mil quilos de prata, e paga antecipado para eles irem à guerra. Nesse intervalo, levanta-se um profeta do Senhor, porque em todo tempo, queridos, em todo tempo, Deus vai ter sempre uma voz para clamar e denunciar, e para levantar sua voz profética. Ainda que seja em número bem menor, ainda que não seja popular, mas Deus vai sempre levantar uma voz para proclamar e declarar: assim não, esse não é o caminho. E aquele profeta então diz: rei, você não deve contratar esses homens, porque se eles forem para a guerra, vocês vão perder a guerra. E quando o rei ouve aquelas palavras do profeta, esta foi a pergunta, a resposta, a pergunta do rei ao profeta: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? A essa pergunta respondeu-lhe o profeta: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Qual era a preocupação do rei? O que eu vou perder? O profeta fala: você está com a visão errada, o seu foco está errado. O seu foco não deve ser no que eu vou perder, mas no que eu vou ganhar. Assim como o moço rico, o rei Amazias não estava pensando no que iria ganhar, e sim no que iria perder. Foi isso que levou o moço rico a virar as costas para Jesus, ainda que tivesse o desejo de segui-lo e de obter a vida eterna. A exemplo do moço rico, muitos são os que têm agido da mesma forma, mesmo não sendo ricos, mas pensando no que tem que deixar para trás. Muitos acabam rejeitando a salvação que Jesus veio nos trazer para ficar com os prazeres terrenos e carnais. O que passa na cabeça, o que tem passado na cabeça de tantos jovens, mesmo aqueles que às vezes têm uma orientação espiritual segura dentro da palavra: se eu seguir Jesus, eu tenho que abrir mão do meu estilo de vida mundano. Se eu seguir Jesus, eu tenho que abrir mão de alguns valores. E alguns, contra a própria consciência, tantas vezes fazem como fez aquele moço. Talvez você é um destes a quem Jesus está dizendo: uma coisa ainda te falta. Foi isso que Jesus disse para aquele moço: uma coisa ainda te falta. Você está muito indeciso, está muito inseguro, está muito preocupado com o que você vai perder, mas você ainda não teve
capacidade de enxergar e de perceber o que você vai ganhar. É isso que o diabo tem feito na cabeça de muitos jovens, de muitos homens e mulheres. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus, seguir ao Senhor Jesus, você vai abrir mão de tanta coisa. Mas o diabo não mostra o que você vai ganhar, que é incomparavelmente maior e melhor do que o que você vai perder. A minha pergunta para você nesta noite é: será que vale a pena trocar esta única coisa que te falta pela salvação e pela vida eterna que Deus te oferece em Jesus? Será que vale a pena reter isso e fazer como fez o moço rico, virar as costas para Jesus e sair ainda que triste? Será que vale a pena? Quero concluir a mensagem dessa noite dizendo essas palavras finais. Tem equívocos que cometemos, que por pior e mais sérios que eles sejam, o máximo que podem trazer são implicações terrenas. Contudo, há equívocos que podem nos afetar não apenas nesta vida, mas também na vida vindoura. Se você cometeu o equívoco de achar que a salvação da sua alma pode ser adquirido com esforço próprio, o equívoco de sentir-se seguro por ser um bom religioso e cumprir todos os seus deveres e rejeitar a salvação e a vida eterna que Deus te oferece em Jesus, saiba que esses equívocos vão te acompanhar por toda a vida, tanto neste mundo quanto no mundo por vir. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está aqui dentro hoje, ou se você nos acompanha pela internet, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saia diferente da forma como você entrou. Saia diferente da forma como aquele moço rico saiu naquele dia, depois daquele encontro com Jesus. Diz o texto que ele saiu triste, porque ele não quis assumir aquele compromisso. Mas você não precisa sair triste. Você pode sair alegre, tomando a decisão mais importante da sua vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Senhor amado, o Senhor conhece os nossos corações. E Tu sabes melhor do que nós mesmos quais são as nossas maiores necessidades. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro nesta noite, com a Tua graça, e aplique a Tua palavra através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, fazendo aquilo que lhe apraz, para a glória do Teu nome. Que nenhum desses que ouviram a Tua palavra nesta noite, seja confundido, mas que, ó Deus, com clareza, saia convencido de que a melhor decisão que uma pessoa pode tomar é entregar a sua vida ao Senhor Jesus e seguir os seus passos, por mais estreito que seja o caminho. Assim abençoe os meus irmãos, abençoe a cada um que nos ouviu nesta noite, e aplique a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé, queridos. Há alguém que hoje quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse cântico, você que você esteja em casa,
precisando. Não deixe para depois. Esse é o propósito para o qual Deus nos criou, para o louvor e adoração do seu santo nome. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. E o culto continua no salão social.